cara, tive esse insight, cria um produto novo e começa a vender, sem fazer uma validação com o mercado. E às vezes o produto é legal, mas o mercado é muito pequeno. Sim. Ou às vezes o produto não é legal e as pessoas não querem comprar. E há mais ou menos uma década, fundou a Hashtag, a maior empresa de treinamento digital do país. A empresa inteira era nossa e a gente começou a vender participação nossa para funcionários que estavam crescendo muito bem, que eram esses intraempreendedores. Entraram com a gente em algum momento, demonstraram um grande valor e conseguiram entregar resultado na empresa que fez a gente realmente mudar de nível. Esse eu acho que foi um dos grandes desafios que a gente teve lá no início. Conta pra gente, quais são as receitas do seu negócio? Olá a todos, sejam bem-vindos ao 4º episódio do Receitas de Negócio. E hoje a gente está com um convidado muito especial, uma pessoa que estudou comigo na grandiosa Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente tem aqui o João Paulo Lira, trabalhou por alguns anos em consultoria estratégica e há mais ou menos uma década fundou a Hashtag, a maior empresa de treinamento digital para Excel, né, Microsoft como um todo, do país. Então, João, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. É um prazer, Felipe. A gente estudou na grandiosa UFRJ da Ilha do Fundão. Você é o quê? Era um ano mais novo que eu, né? Eu acho que era um ano. Eu lembro... Era isso mesmo, era um ano. Um ano. Uns 2 períodos, esse mesmo. E é legal ver como é que a gente... A universidade faz até parte do seu networking como um todo, né? Você vai conhecendo pessoas, alguns empreendem. Já conversei com vários amigos empreendedores da minha turma, outros foram para o mercado financeiro, para grandes corporações. Então é realmente algo que faz muita diferença. E temos também Felipe Spritzer, host do Receitas de Negócio. Trabalhei por mais de 10 anos no mercado financeiro. Fundei e vendi a maior consultoria de investimentos do Brasil, que é a Portfel. Já estudei no MIT, já estudei em Wharton e eu quero trazer mais lições sobre empreendedorismo e gestão de empresas para incentivar você a seguir seu sonho de abrir sua própria empresa ou também para você gerir melhor a sua empresa que você já tem. Então esse aqui vai ser um bate-papo bem descontraído, em que a gente vai falar um pouquinho tanto da minha história quanto do João, trazer alguns aprendizados importantes para facilitar a sua jornada e, como não poderia faltar, a gente vai ter um pouquinho de gastronomia também. Vocês podem reparar que a gente está numa dinâmica diferente hoje, dessa vez sou eu que vou cozinhar, em todos os outros episódios a gente teve alguém cozinhando, então vamos ver, né? Estou um pouquinho ansioso aqui para ver como é que as coisas vão ficar, mas acho que vai dar tudo certo. A gente vai começar fazendo uns toasts aqui, vocês vão poder acompanhar cada um desses passos. E, João, conta pra gente, desde a sua história, não precisa falar da infância como um todo, né, mas antes da Hashtag, como é que você chegou, tudo que você fez antes de fundar a empresa? Boa. Cara, eu fiz engenharia de produção, né, na FRJ, e aí eu entrei em 2012, né? Você entrou em 11, eu entrei... Entrei em 11, exato. Então, é isso mesmo. E eu entrei em 2012. E aí eu sempre pensei em fazer ou economia ou engenharia, era alguma coisa assim. E, cara, na verdade, desde muito antes disso, meus pais tiveram uma farmácia durante um tempo. E eu lembro que na época que a farmácia, tipo, ia bem e tal, depois eles passaram uma farmácia e tal, não sei o quê, mas na época que ia bem era um negócio que, tipo assim, virava bem, eu via que, tipo, era o que trazia uma grana legal lá pra casa e tal. Então eu via que, tipo, na minha cabeça tinha um negócio que, tipo assim, cara, ter um negócio era muito bom, porque eu acho que abria muita possibilidade, dava muita flexibilidade. Então eu sempre quis ter algum negócio. E aí entrei pro caminho de engenharia, comecei a estudar, fiz empresa júnior e tal. Foi até por causa da empresa júnior que eu conheci meu sócio. Mas aí foi mais pra frente mesmo. E aí eu estudando lá durante a faculdade, eu fiz algumas tentativas de algumas coisas assim aquelas competições de empreendedorismo, aquelas coisas assim que a gente participa de vez em quando, mas enfim, resolvi ir para intercâmbio. Em 2014 resolvi ir para intercâmbio. E aí no intercâmbio... Você foi para onde? Eu fui para França no intercâmbio. Para França. Tipo, eu já tinha aprendido francês no colégio, e aí a minha lógica foi basicamente ir para França, tinha bastante vaga para FRJ, para França especificamente. E aí eu falei, beleza, já tô fluente em inglês, agora vamos ficar em francês, eu dou esse check e aí aproveito e tento estudar alguma coisa lá que realmente contribua. Foi mais ou menos essa cabeça. E aí eu fui. Só que, cara, lá eu percebi que eu tinha muito tempo livre mesmo, assim, porque eu estava acostumado na época de escola, eu estudei no São Bento. Então, na época de São Bento, eu estudava bastante mesmo, assim. Em termos de carga horária, eu estava acostumado com uma carga horária dedicada a colégio, estudo e coisas alta. Aí entrou na faculdade, eu tinha, a princípio, um tempo mais livre, porque era só meio período, né, digamos assim, né, era tipo de manhã até o início da tarde, às vezes pouca tarde, mas tinha mais vazio. Só que eu lotava o resto do tempo todo com empresa júnior, com trabalho voluntário, com outras coisas. Então tinha agenda cheia. Chegou no intercâmbio, eu não tinha agenda cheia, era tipo 4 horas de aula, 5 horas de aula e acabou, tinha o resto do tempo livre. Eu falei, cara, o que eu faço com esse tempo livre? E aí, por incrível que pareça, eu não fui só com o objetivo de viajar para o intercâmbio, eu realmente queria fazer alguma coisa útil.
Eu falei, cara, eu vou começar a fazer alguma coisa aqui que pudesse ajudar a galera da minha turma. Minha cabeça foi meio essa, assim, tipo, o que eu posso fazer que pode ajudar a galera da minha turma com alguma coisa que eles estão buscando. E eles, na época, tinham juntado meio que uma mini turmazinha dentro da minha turma, assim, e pago todo mundo um curso de Excel em paralelo. Tipo, na época eu lembro que era, tipo, R$1.500 o curso. Era um curso presencial. Caro, né? Que é 10 caro anos na época, isso. mais de 10 anos atrás, então era, tipo, caro. Aí eu falei, cara, galera pagando R$1.500 pra fazer um curso de Excel, tipo, podia ensinar isso pra eles. Eu sei já Excel, porque na época de empresa júnior eu já tinha aprendido, tinha corrido atrás de conta própria pra aprender e tal. E aí que eu comecei a fazer alguma coisa. Eu falei, cara, vou gravar umas aulas aqui de Excel. Se der certo, beleza, eu posso criar um negócio daqui. Se der errado, pelo menos um curso de Excel pra galera da FRJ aqui de libero de graça. Se der errado mesmo, porque eu não vou ganhar dinheiro, então tá tudo certo. E aí foi meio que aí que começou. Eu comecei a gravar e tal. E aí depois, quando eu voltei pro Brasil, eu continuei com isso. Conheci meu sócio e a gente resolveu se juntar. Mas você começou a gravar lá na França mesmo? Eu comecei a gravar na França. Eu comprei um... Cara, na época, o Brasil não tinha muita cultura de curso online ainda. Sim. Mas eu tava querendo aprender a programar. E aí eu tinha feito Python lá na FRJ, né? Programação a gente aprendia com Python. E aí eu queria aprender melhor, eu queria aprender a fazer site, queria aprender a automatizar coisas e tudo mais. E aí eu comecei a fazer curso online nas plataformas gringas. Na época, tipo a Udemy, por exemplo, né? nem tinha no Brasil, só tinha lá fora. Aí eu fiz, não tinha nenhum curso em português. Eu falei, cara, beleza, acho que se esse movimento vier para o Brasil, eu posso me dar bem de alguma forma. Então eu comprei isso, eu entrei na Amazon, comprei um microfone, foi literalmente isso. Comprei um microfone, tinha meu computador, gravava a tela, meu microfone, eu não aparecia. Você não aparecia, só a tela. Era só tela e áudio falando. Isso que eu ia falar, porque a câmera naquela época devia ser... Não, horrível. Mas, e aí eu comecei gravando assim, depois a gente regravou tudo, construiu tudo de novo e tal, mas esse foi o start mesmo, assim, que legal. Que eu comecei lá. E aí você voltou pro Brasil e continuou produzindo os vídeos. Eu voltei pro Brasil, continuei construindo os cursos, então fiz um curso de Excel e um de VBA. E aí na época eu estava meio que nesse caminho de fazer curso online e o meu sócio estava começando a fazer turmas presenciais, então alugou uma sala lá na UF do lado para dar uma aula para os alunos da turma dele, para a galera da turma dele, para ensinar Excel, mais ou menos a mesma motivação, mas para ensinar Excel ele foi pro caminho presencial, foi pro caminho online. E aí na época a gente se conheceu por causa da empresa Júnior e a gente falou assim, e aí a gente sentou para conversar, foi literalmente uma vez que a gente sentou para conversar e eu tava na época tipo assim, cara, eu preciso de alguém para tocar isso comigo, porque se eu for sozinho eu dependo 100% da minha motivação, eu não tenho alguém para dividir trabalho, nem nada do tipo. E ele estava querendo ir um pouco pro mundo digital. Eu sabia que ele mandava bem, ele sabia que eu mandava bem, pelo menos em termos gerais, mais profissionais, assim, por causa de rolê de empresa júnior e tal. A gente sentou e falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos tentar tocar os negócios juntos por 3 meses e a gente vê se funciona. Se não funcionar, a gente separa. Se funcionar, a gente realmente cria um negócio, porque é aí que começaria efetivamente um negócio. E aí a gente nunca mais reviu isso. A gente sentou, funcionou pra caramba, começou a dar certo, aí depois de uns 3, 4 meses a gente realmente criou a empresa e tal, começou a fazer tudo certinho. E aí a gente começou a expandir primeiro presencial. A gente tinha um curso presencial que era voltado para estágio. Então a gente ensinava a galera tudo que ele precisava de Excel para poder entrar, conseguir estágio. Passar na prova de estágio, entrar no estágio dele, mandar bem lá dentro do estágio dele, o chefe dele gostar dele. Era bem essa proposta. E tudo em um mês. Então eram 4 sábados e ensinava isso. E aí o boca a boca foi meio que divulgando a gente mesmo naturalmente. Então a gente começou a ficar conhecido na FRJ, na UF. Você montou a empresa antes de se formar? Montei a empresa antes de me formar. Inclusive, eu acabei atrasando, tipo, uns 6 meses da minha formação, porque só faltava o TCC. Eu falei, cara, eu tô tocando a empresa. Engenharia. Vambora. Mas aí eu falei, cara, em algum momento tem que terminar isso, eu terminei depois. Mas, enfim. E aí foi isso, a gente tocando em paralelo. E aí o que aconteceu foi, eu estagiava, na época, em consultoria, ele estagiava na L'Oréal. Então a gente, durante a semana inteira, tinha tempo lotado de faculdade, estágio. Fazia uma reunião ou outra de noite, assim, quando chegava em casa. As aulas eram aos sábados, então a gente dava aula sábado de manhã e de tarde. Na época a gente já estava batendo uns 100 alunos mês, assim, de legal, boca a boca divulgando, e a gente conseguiu encher as turmas. E quanto é que você cobrava o curso? A gente cobrava R$400 na época para o curso de um mês, 4 sábados. Pô, 40 mil por mês naquela época? Então era mais ou menos isso mesmo. Receita, né? Tem os custos, dividir. Mas era mais ou menos isso mesmo. Então na época, foi até uma conta que a gente fez, assim, para tomar a decisão de sair das empresas, né? Foram algumas coisas, assim, né? Primeiro foi... A gente tinha o interesse de realmente tocar o negócio e ver o que esse negócio ia dar, porque ele parecia ter um potencial. E a gente começou a pensar muito assim, cara, se eu não fizer isso agora, que a gente tá, terminando de se formar, nem me formei ainda. Os dois tinham estrutura familiar, tipo, boa de, não precisava trazer renda para casa, nem nada do tipo. Então tinha essa facilidade que eu podia arriscar ali, que não, se desse errado, beleza, eu só voltava atrás. E, se desse errado, eu podia simplesmente seguir o caminho do mercado de trabalho normal, que eu já seguiria mesmo se eu não testasse nada. E a gente tinha um negócio na mão que a gente podia testar. E o outro ponto era, a gente já estava tirando um negócio mais do que a gente ia tirar recém-formado, contratado. Sem dúvida. E
a gente não tinha muito tempo para dedicar. Eu só tinha, tipo, sábado para entregar as aulas, domingo para gravar alguma coisa, fazer reunião, e durante a semana de noite, se sobrasse algum tempo, que era faculdade e estágio. A gente falou, cara, se a gente conseguir abrir uma turma a mais aqui, já tá começando a fazer mais sentido. Então, vamos começar a dedicar isso. E aí o que a gente fez foi isso. A gente resolveu, foi final de 16 isso, novembro de 16. A gente saiu das empresas que a gente estagiava e tomou a decisão de investir no mercado digital. Porque pra gente o mundo online era o que ia, tipo, em termos de educação, era o que tinha muito mais escala, né? Curso presencial ia precisar abrir franquia no Brasil inteiro. Sim. Online o cara entrava no meu site e comprava. Então a gente começou a se dedicar a isso. Então o planejamento foi, a gente saiu dos estágios e aí todo o tempo que a gente dedicava para estagiar, a gente começou a estudar. Então era gravar um curso online, pegando basicamente o que a gente já ensinava no presencial e levando para online, e a gente estudar como fazer esse mercado digital virar, né? O que tem que fazer. Então aprender todos os conceitos, aprender o que era um lead, o que era um funil de vendas, como fazer estratégia de venda, CAC, não sei o que. A gente ficou uns 6 meses gravando, estudando e jogando ping-pong em paralelo quando eu tava renderizando o vídeo. Porque a gente tinha só o meu computador e o dele. Aí botava o vídeo pra renderizar, não tinha o que fazer. A gente, cara, beleza, ficar 3 horas renderizando, aí ficava jogando ping-pong. Pelo menos ficou bom no ping-pong. Eu fiquei bom no ping-pong. E aí passava esse tempo, a gente voltava e fazia mais coisas. Então era isso, a gente foi meio que fazendo isso, e aí mesmo que o negócio começou a guinar assim em 2017. A gente começou a fazer os primeiros testes online. Começou a dar certo, começou a trazer mais, tipo, uma receita boa, mas ainda muito menor do que o presencial. Mas aí em 2018, realmente, que o jogo começou a virar. Porque a gente aí começou a aprender a fazer, a divulgar, a comprar propaganda em Meta, em Google, e fazer isso virar bem, e aí que a gente começou a escalar a partir dali. Isso tudo com Excel. A gente só foi lançar outro curso em 2019. Então foi uns 3 anos depois que a gente foi partir para um segundo produto, digamos assim. Ficou 3 anos só no Excel. Ficamos 3 anos só no Excel. Legal. Validando, aprendendo, entendendo como é que funcionava o jogo, e aí quando a gente foi para os outros produtos, a gente já entendia mais ou menos o que tinha que fazer para escalar, entendeu? Legal. E assim, João, pelo menos na minha percepção, você foi um pioneiro nesse segmento no digital no Brasil. Você falou, você começou lá em 2016, quando quase não tinha curso online no Brasil. Quais foram os desafios que você teve nesse começo da empresa? Boa. Cara, sim, a gente foi pioneiro, principalmente acho que em termos de fazer isso de uma maneira muito mais profissional, assim. Na época que a gente começou, já tinha curso de Excel online, por exemplo, já tinha canal no YouTube que ensinava o Excel, mas era muito mais amador, no sentido, não no sentido pejorativo assim, mas no sentido de complexidade de negócios mesmo. Era tipo uma pessoa que fazia os vídeos dela e ela vendia o curso dela, mas ela não entendia exatamente muito por trás como que era uma estratégia de um funil de vendas eficiente. E a pessoa, às vezes, não sabia nem dessas informações, não sabia quanto que ela podia pagar num lead para poder vender no final, não sabia de copy para poder montar uma página de vendas que otimizasse. Então, o que aconteceu foi que isso, a gente começou a estudar muito e começou a se destacar, a conseguir fazer isso muito bem, mas em termos de mercado, o mercado digital no Brasil ainda era muito, muito mais antigo, assim, né? Tipo, não tinha tantas ferramentas. Então, o padrão já foi, tipo assim, cara, qualquer ferramenta que a gente fosse encostar era gringa. Porque não ia ter aqui muito no Brasil, tirando pagamentos. Pagamentos tinha, e aí isso a gente realmente encontrou um mercado já mais pronto para isso. Não tinha tudo, então, tipo assim, ferramenta de pagamento. O que é pagamento? Então, por exemplo, hoje a gente usa lá a Hotmart como ferramenta de pagamento. Ok. Então, a Hotmart já existia nessa época. Então, isso já funcionava, já existia, já rodava bem e tal. O rastreio de afiliados, se você fosse fazer comissionamento de afiliados e coisas assim. Isso existia, mas, por exemplo, ferramenta de e-mail, não tinha brasileira, e as que tinham não tinham tantas funcionalidades quanto tem hoje. As configurações das ferramentas, a integração das ferramentas, elas não eram tão simples assim. Você tinha que construir muita coisa. Então você tinha que ter um mínimo de entendimento. Por exemplo, eu criar um site hoje em dia é muito, muito fácil. Muito mais fácil. É porque agora a gente está com AI, né? Hoje em dia até pré-AI já era mais fácil. Pois é, exatamente. Então, até pré-AI, você tinha muitos templates que você literalmente clicava e vinha um template. Na época, era um PowerPoint online, né? Exatamente. Na época, você criava, você tinha um criador de site que facilitava a sua vida, mas ele não ia ser muito otimizado em termos de velocidade de carregamento de página e tudo mais, ia ser bem lento, mas tudo bem, você usava isso na época. Mas além disso, você para integrar com as outras ferramentas, por exemplo, eu tinha a minha ferramenta de página e eu tinha a minha ferramenta de e-mail. Elas não eram a mesma ferramenta. Como que eu integrava as duas coisas? Hoje em dia, isso é bem simplesão, assim. Tipo, você tem ferramentas, inclusive, que tem as duas coisas prontas, juntas. Antigamente não, você tinha que entender o mínimo de HTML para você exportar o código HTML da página e saber onde colocar lá do formulário e saber onde ele colocar na sua página. Sim. Então acho que teve alguns desafios que eu considero meio que desafios que foram bons pra gente, assim, em termos de criação de uma base de conhecimento boa que hoje faz uma diferença pra gente conseguir, no nível de jogo que a gente já tá jogando,
fazer algumas otimizações que talvez alguém que esteja começando não vai se preocupar em fazer, mas que não precisa mesmo, porque ele está começando. Mas... E essas otimizações, elas ajudam bastante, porque no fim das contas, no digital, é um jogo de CAC, né? Sim. Custo de aquisição de cliente. Então, quanto você, na maioria das empresas, gastam para conseguir trazer um cliente. Na verdade, todo mundo gasta, direto ou indiretamente, né? Então, assim, se você otimiza seu site, às vezes você consegue ter uma captação melhor pelo mesmo dinheiro que você aplica, e isso permite você fazer muito mais coisa, especialmente no mercado que está ultra saturado, que é o digital hoje, né? Então, todo mundo competindo por atenção. Tem gente que tem um cliente que paga muito caro, então vale a pena pagar muito nele. Então, realmente difícil esse jogo, né? Tem se tornado cada vez mais sofisticado. Não, esse nível de sofisticação foi algo que a gente, por exemplo, eu consegui aceitar pagar muito mais caro num cliente do que por exemplo, talvez um concorrente meu consiga pagar. Foi um nível de sofisticação que a gente só conseguiu chegar há poucos anos atrás, assim, realmente pouco tempo. Na época era muito fazer funcionar, assim, então, o desafio era meio tipo, cara, conseguir fazer funcionar, se tiver um 15% de perda aqui, tudo bem, pelo menos sobra 85% das pessoas para mim e vamos seguir o jogo desse jeito. Então era muito assim, e o processo de aprender a fazer o marketing digital, aprender a fazer anúncios bem, rodar, otimizar campanhas e tudo mais, cara, não tinha muita informação sobre isso na internet. Realmente não tinha, nem aqui, nem lá fora. Sim. Então acho que o que teve mais de desafio pra gente foi, primeiro, encontrar alguma referência do que fazer e aprender bem essa uma referência do que fazer para conseguir vender online. Que no caso lá a gente começou com fórmulas de lançamento, classicão, do jeito que a maioria das pessoas fazem no mercado. Até hoje, inclusive. Até hoje, inclusive, a gente usa. Então, a gente encontrou isso como referência, mas para encontrar, para caçar isso, para descobrir e entender que aquilo funcionava mesmo, era muito mais difícil. Hoje você tem muito mais opções. Por exemplo, na época você não via ninguém falando de vender o que a gente chama lá, pelo menos pra gente, de perpétuo, né? Que o mercado digital costuma chamar de perpétuo. Vender todo dia, qualquer momento, qualquer hora, e quais estratégias você pode fazer isso e tal. Você não via muita gente falando disso. Você via gente falando de lançamento ou gente falando de vender sem ser lançamento. Era meio que isso, assim. Então, eu acho que o maior desafio foi mais esse aprendizado mesmo, tipo, o acesso à informação, o aprendizado, que foi o que gastava mais tempo pra gente. Não foi nenhum desafio em termos de capacidade de investimento, porque como a gente tinha o curso presencial e conseguiu fazer ele virar a validação minimamente do modelo, a gente conseguiu fazer com presencial e conseguir dali tirar um dinheiro, a gente não embolsava dinheiro nenhum, praticamente, todo o dinheiro a gente pegava e reinvestia no negócio para fazer o negócio girar. Sim. Então, acho que o maior desafio no início foi isso, foi tipo, aprender tudo que precisava aprender, eu e o meu sócio, pra gente poder dar tudo para rodar. Então, tipo, hoje em dia tem várias áreas na empresa, mas na época eu fazia tráfego, eu criava página, eu fazia formulário, eu fazia copy. Você tinha que aprender todas essas ferramentas separadas. Hoje em dia as ferramentas fazem muito mais simples para você tudo isso. Sim. Então, eu acho que esse caminho, assim, e o tempo de aprendizado também foi o que mais desafiou a gente, assim. Tanto que em 2017, que a gente começou a vender online, a gente fez uma venda em maio de 2017, depois só foi vender de novo em novembro de 2017. Então eu fiquei de maio a novembro sem vender nada, parte porque era um pouco da estratégia de lançamento, mas não só por isso. O principal também é porque durante esse período a gente estava entregando o produto, aprendendo como é que eu entregava o produto bem, as ferramentas de hospedagem de curso eram muito piores na época, a plataforma travava, o vídeo não carregava direito, aí o aluno reclamava. Então tinha esses desafios de ferramentas e o desafio de conteúdo mesmo, de aprendizado. Sim. Eu acho o legal desse aprendizado é que, assim, você começou sem saber, basicamente. Sabia nada. Você sabia Excel, pelo menos, né? Sabia Excel, que era o tema que a gente ia ensinar, exatamente. Exato. E muitas vezes você tem um expert em algum tema, fala assim, cara, mas eu não vou pro digital, eu não vou pra não sei onde, porque eu não sei fazer o resto. Às vezes tem que só começar. Começar, errar, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo. Mas o aprendizado que você ganha é muito grande para permitir escalar, né, a empresa. Então, acho que essa vontade, que é muito do empreendedor. E eu achei legal o que você falou também sobre seus pais serem empreendedores. Acho que esse já é o 4º podcast seguido que tem exemplo em casa do porquê que a pessoa foi seguir aquele caminho. Entendi. Então, mostrar mais uma vez como é que a educação importa nesse processo. E assim, a pessoa vai falar, Felipe, então se eu não tive pais empreendedores, eu não vou poder empreender? Cara, não é isso. Até porque, assim, pelo que eu entendi dos seus pais, eles não eram empreendedores de uma Microsoft. Eles tinham uma farmácia, um business próprio. Os meus pais não eram empreendedores. Meus pais eram professores. Então, assim, mas, às vezes, alguns ensinamentos trazem. E por que eu falo isso? Não é para desmotivar quem não tem pais empreendedores, mas é para motivar pessoas que têm filhos
a conversarem sobre isso com seus filhos, porque isso pode fazer uma mudança na vida deles gigantesca, como fez na minha, como fez na sua. Às vezes é pelo exemplo, indiretamente, e às vezes pode ser uma conversa até mais direta mesmo. E até como caminho de carreira, assim, acho que tem muito jovem que não enxerga a possibilidade de abrir um negócio próprio como um caminho de carreira. E assim, eu sei disso porque a gente já foi dar palestra em escola, faculdade, coisas do tipo, e às vezes você pergunta mesmo, quem é que tem interesse em empreender e tal, não sei o quê, a galera às vezes nem sabe direito o que é. O que significa mais empreender, velha, né? Assim, já viu muita coisa, mas a galera mais jovem, não, às vezes não. Então, e aí realmente não cria esse caminho de carreira na cabeça do jovem para quando ele for fazer alguma coisa. Não cria a possibilidade, né? Não, isso que você falou é engraçado, né? É difícil ter uma feira de trabalho, tem um stand falando sobre empreendedorismo. Não existe, né? E lá nos Estados Unidos isso é muito comum, você tem matéria sobre empreendedorismo, você tem muita coisa. Então acho que a gente realmente, nesse aspecto, tanto a educação financeira, que foi uma coisa que eu sempre falei, né? Quanto também a educação empreendedora. Bom, para começar, o que a gente tem hoje? Quem assistiu o episódio de Odisseia das Estrelas, lembra que a gente, se não assistiu, corre lá para assistir. É outro quadro aqui no canal. Lembra que a gente visitou um restaurante estrelado chamado Oizumi, restaurante de comida japonesa. Como eu queria fazer algo especial para o meu amigo de longa data, eu passei lá, pedi uma gentileza para o Maciel, que separou uma peça de akami de bluefin. O que é o akami? Akami é a parte magra do atum, tá? E o bluefin, que veio diretamente, ó que coisa maravilhosa, que veio diretamente do México, é um peixe muito especial e bastante saboroso. Para começar aqui do corte que o Maciel me ensinou, ó. Vamos ver se eu vou fazer bonitinho dessa vez. Passando a faquinha aqui. Se desmanchando, hein? Mas aí, João, conta pra gente, enquanto eu tô terminando de preparar aqui, você falou um pouquinho sobre perpétuo e lançamento, né? Sim. Explica pro pessoal que tá assistindo a gente um pouquinho da diferença entre os dois e como é que vocês funcionam no perpétuo, porque vocês conseguem trabalhar muito bem nisso, como pouca gente faz, né? Sim, a gente faz... Hoje em dia a gente faz meio que de tudo um pouco. Mas basicamente, assim, a grande diferença lançamentos, você vai essencialmente armazenar audiência durante um tempo e vai fazer algum pico de vendas em um momento específico. Então, por exemplo, eu vou ao longo de 4 vezes no ano, abrir uma turma 4 vezes no ano. É muito semelhante à abertura, por exemplo, de uma graduação, né? Você vai segurar, você retém aquela intenção de alguém fazer uma graduação durante muito tempo e você abre em janeiro para as pessoas começarem a fazer a graduação delas a partir dali. Então, isso é o lançamento. Exatamente. Você faz um grande lançamento, faz um grande evento, onde você convida as pessoas para participarem desse evento. No nosso caso, e no caso do mercado digital como um todo, um grande evento onde você vai ensinar alguma coisa gratuitamente. Então esse evento ele tem uma grande promessa. Você vai aprender, no nosso caso, por exemplo, você vai aprender em 4 aulas a construir 4 dashboards completos no Excel, 4 projetos com Excel ou com Power BI, enfim, com todas as ferramentas que a gente ensina. Então tem uma grande promessa do lançamento em si. E aí você entrega esse conteúdo mesmo, ensina as pessoas aquilo que você se propôs e ao longo do ensinar as pessoas, você vai colocando pílulas de copy ali dentro, ou seja, pílulas de coisas que vão convencer a pessoa depois a querer comprar um produto seu. Então, no final desse lançamento, você vai abrir uma turma para o seu produto, para o seu curso. No nosso caso, para o nosso curso de Excel, por exemplo. E aí, o que eu faço dentro desse lançamento eu dou aulas de Excel e ao longo daquilo eu vou mostrando por que a minha didática é diferenciada, por que o método de ensino por meio de projetos é melhor do que ele aprender com, aulas teóricas e tudo mais. Vou falando sobre isso ao tempo que vou ensinando. No final do lançamento eu abro uma turma. Todo mundo que acompanhou aquilo e genuinamente se interessou, compra esse produto no final, com uma oferta diferenciada e tudo mais. Isso e gera um sentimento de reciprocidade, né? Então, é muito legal, porque a gente gosta muito do modelo de lançamento, porque se você efetivamente constrói o lançamento pensando em entregar realmente um conteúdo que vai ajudar muito a pessoa que está ali do outro lado, que vai realmente ensinar a pessoa alguma coisa prática e não construir um lançamento só pensando em como que eu vou criar um argumento de vendas, mas também ensinar alguma coisa,
mesmo o cara que não compra dali, ele sai dali como uma audiência qualificada sua, que pode não comprar naquele lançamento, mas a gente já percebeu no nosso caso que a gente tem muitos alunos que compram no segundo, terceiro, quarto lançamento que eles participaram. Porque é isso, ele aprendeu, viu o valor, gera essa reciprocidade. Nossa, o cara me ensinou isso tudo de graça, então em algum momento eu quero comprar o curso dele, sabe? E que gera um pouco essa sensação mesmo. Esse é o modelo de lançamento. E aí no modelo de perpétuo, você essencialmente tem algumas maneiras de fazer. A gente lá hoje faz tudo misturado, assim, né? Faz muitas maneiras diferentes. Então, as grandes lá no nosso caso são venda pelo site direto mesmo. Então, o cara chega no Google e pesquisa lá curso de Excel, aparece um link meu, curso de Excel, ele entra, tem uma página explicando tudo que tem no curso e compra. Funciona muito bem, mas funciona muito para aquele cara que já está mais pronto, o cara que já sabe que ele quer um curso de Excel. Às vezes o cara ele não sabe que ele quer um curso de Excel, ele só tem um problema que ele tem que resolver no trabalho dele. Sim. E aí, uma outra estratégia que a gente usa é uma estratégia de webinar, que a gente convida ele para uma aula, é como se fosse um lançamento, só que muito reduzido. Eu convido ele para uma aula. Porque geralmente o lançamento você fica quanto tempo fazendo esse aquecimento? No nosso caso, a gente faz 4 aulas de 2 horas cada aula, então são 8 horas de conteúdo. E ao longo de? Ao longo de uma semana. Uma semana. Só que a gente fica 20 a 30 dias divulgando o lançamento, e ao longo dessa uma semana eu dou as aulas e na semana seguinte eu estou vendendo. Então dá um mês e pouco o projeto Dá um mês e pouco o projeto inteiro, exatamente. Contando com planejamento e tudo, aí dá mais de 2 meses o projeto. Agora, na estrutura do perpétuo, são coisas muito mais reduzidas. Então, quando eu vou fazer um webinar desse, por exemplo, que é uma live única, onde eu vou dar muito conteúdo e vender meu produto no final, obviamente ele não tem a capacidade de um lançamento, de conseguir fazer o cara assistir 4 aulas e elevar muito o nível de interesse dele por aquele produto durante 4 aulas, mas eu faço isso em uma aula só e às vezes já funciona para muitas pessoas, porque o cara tem um desafio que ele quer resolver, eu faço uma aula que tem a ver com o desafio que ele quer resolver, ele assiste, gosta e no final da aula eu ofereço para ele um curso com uma condição especial, ele vem e compra. Sim. E às vezes, né, foi isso que você falou, às vezes através de um lançamento você consegue vender um curso maior, mais caro. E às vezes a pessoa que está com uma dor específica, ela não quer assistir 30 horas de conteúdo. Exatamente, ela não quer assistir. Ela quer assistir às vezes 5, 10 e resolver o problema dela, né? Exato. Então, aí por isso que a gente mescla muitas estratégias. Tem lançamento, eu tenho a venda direta na página e a estratégia de perpétuo, que são... Perpétuo a gente chama só que são as estratégias que vão ser vendidas perpetuamente, ou seja, todo dia o cara pode comprar, a todo momento tem alguma oferta para ele disponível. E aí no nosso caso a gente então tem venda por site mesmo, a pessoa que entra no nosso site compra, seja porque veio de um vídeo do YouTube, seja porque ela veio e descobriu a gente no Instagram e resolveu comprar, seja porque ela está buscando. A gente tem essas aulas, esses webinários, a gente chama, que são aulas ao vivo, que a gente vai repetindo essas aulas ao longo das semanas, então sempre pessoas novas estão vindo assistir essas aulas. Então segunda-feira eu tenho uma aula, terça-feira eu tenho 2 aulas diferentes, quarta-feira eu tenho 3 aulas diferentes acontecendo, quinta-feira mais 2 aulas diferentes. A gente vai testando aulas diferentes e quando a gente encontra uma aula que funciona bem, a gente vai repetindo essa aula toda semana. Entendi. É bem essa cabeça. Mas a aula sempre ao vivo? A aula sempre ao vivo. Lançamento é sempre ao vivo? Lançamento é sempre ao vivo. Essa aula, ela é ao vivo, mas quando a gente começa a repetir ela, aí a gente já deixa ela gravada, entendeu? Ela é gravada, ela acontece no mesmo dia, para a pessoa que está vindo assistir, ela acontece só naquele horário, então ela tem um horário para acontecer, mas ela é gravada. Então, tipo assim, a aula vai acontecer quinta-feira às 7 horas da noite. Ele entra, é uma sala diferente, não é o YouTube e tal, é uma sala diferente, onde ele entra, tá assistindo a aula, tem um chat ali, e a gente tem pessoas ao vivo no chat para poder interagir, tirar a dúvida dele e tudo mais. Então tem o que é ao vivo na aula também. Legal. Bom, depois de tanto ensinamento da fome, peguei um sordô, não fui eu que fiz, tá? Para o pessoal em casa falar que eu não estou inventando, eu peguei aqui na aqui na de Pinheiros, um sordô, e aí o que acontece? Vou cortá-lo agora, ele está super fresco, foi feito hoje cedo, ó, super crocante. E assim, enquanto a gente está terminando de dar esse toast no toast, né? Como é que a empresa está nesse momento? Assim, fala pra gente um pouquinho de alguns números, colaboradores, faturamento, como é que vocês se posicionam hoje no mercado como um todo? Cara, a gente se posiciona como uma espécie de Netflix do mercado de trabalho. Então a gente se propõe a ensinar todas as ferramentas que a pessoa vai precisar para poder se destacar no mercado de trabalho. Então a gente começou lá com Excel, mas depois a gente abriu Power BI, Python, inteligência artificial, hoje em dia ferramentas de IA, no-code, automações e tal. Então hoje a gente se posiciona como isso, é tipo uma Netflix mercado de trabalho, uma assinatura anual, onde a pessoa tem acesso a todos esses cursos por um preço único. E aí a gente hoje está com 110, 112 colaboradores. Então a empresa cresceu bem, principalmente aí a partir de 2021. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. A pandemia realmente acelerou um processo de crescimento.
E uma coisa que a gente percebeu muito legal, abrindo um parênteses grande aqui, mas é que quando a gente percebeu esse movimento da pandemia, a gente percebeu ele muito cedo, porque a gente fazia as lives e tal, e do nada na live, antes de todo mundo começar a fazer live, as nossas lives começaram a bater o dobro de pessoas. A gente, cara, o que tá acontecendo? A gente, cara, tá todo mundo em casa. Então a gente percebeu que isso vinha, mas a gente percebeu que uma hora isso ia passar. Logo no início, assim, no primeiro mês a gente falou, cara, tá agora aqui, mas isso não vai durar pra sempre. Então a gente tem que construir um modelo. Pelo menos eu espero que não, né? Porque a gente tava trancado em casa. Trancado em casa era preocupação. A gente falou, cara, então a gente tem que construir um modelo que sustente quando isso passar. E aí foi que a gente começou a expandir muito o leque de produtos e criou esse modelo de assinatura em que a gente tem um único lugar onde a pessoa consegue aprender tudo que ele precisa pro mercado de trabalho. E aí de lá pra cá, hoje a gente deve estar com uns 40 e poucos mil assinantes ativos. Um pouco mais até do que isso. Assinante ativo, o que você chama? É o do perpétuo, é isso? Não, pra gente um assinante ativo é alguém que está na anuidade ativamente pagando a anuidade. Isso é um assinante ativo. Tá. Então é um cara que assinou, como a gente vende só em anuidade, não vendo mensalidade. Isso que é verdade. Você faz um lançamento, você vende anuidade. Eu vendo anuidade. É sempre, cai no mesmo lugar. Hoje eu vendo sempre essa anuidade, que é essa Netflix do mercado de trabalho, só que eu vendo elas com abordagens diferentes. Eu faço um lançamento de Excel, eu vendo ela, olha, para você ter acesso ao curso de Excel, Você entra aqui na comunidade. Você vai levar também o curso de Power BI, suporte à dúvida, tal. E hoje quanto é a assinatura, mais ou menos? Hoje ela é R$ 1.500, se você entrar no site para comprar. Em algumas ofertas especiais a gente desconta ela um pouco. Vai até R$1.000, por exemplo, alguma coisa então assim. Fiquem até o final, você vê que eles dão um sorrisinho aqui, que a gente vai ter um cupom especial. E aí o modelo basicamente é esse, então. E aí então a gente tem, aí falando de grandes números assim, a gente tem mais ou menos 100 pessoas no time, dividido aí entre várias áreas, depois se quiser a gente abre um pouco mais isso. Já passaram 160 mil alunos. 160 mil alunos? Pagantes. Desses ativos mesmo na assinatura, porque antes não era modelo de assinatura, né? Mas, enfim, desde o modelo de assinatura, que estão ativos, uns 45 mil ativos. E aí, além disso, em termos de números gerais, assim, acho que o faturamento esse ano a gente deve bater algo perto de 80 milhões de faturamento. Então a empresa tem crescido em média um ritmo legal, assim, pelo menos na nossa cabeça, assim, uns 30% por ano, é mais ou menos o que a gente mira em termos de crescimento. E agora né? E agora a gente começou a expandir em termos de produtos, né? A gente tem essa assinatura e agora a gente está começando a entrar no braço de pós-graduação. Então a gente começou a perceber uma demanda dos nossos alunos e a nossa cabeça é sempre muito essa. A gente não expande o portfólio de produtos porque eu quero vender um novo produto para eles. É porque os alunos começam a pedir esses novos produtos e a gente vai expandir o portfólio de produtos. Costuma ser muito assim. Então foi assim quando a gente lançou o Power BI, foi assim quando a gente foi para Python, foi assim agora com as ferramentas de no-code, de IA que estão bombando, né? Obviamente iam pedir. E eles começaram a pedir alguma coisa com a regulamentação do MEC para isso. Também. Legal. Então a gente hoje já tem uma pós-graduação em análise de dados, que a gente já oferece para os alunos e a gente pretende expandir também esse portfólio mais ao longo do tempo. E isso que você falou, cara, parece trivial. Né? A gente recebe a demanda e depois abre o produto. E é uma coisa meio básica do negócio, né? Tipo assim, cara, primeiro eu tenho que verificar com o mercado. Ou você tem duas maneiras de fazer isso, ativo ou passivamente. Uma coisa é passivamente, você recebeu essa demanda. Outra coisa é ativamente, você pesquisar, poxa, o que você está querendo, né? E por aí vai, tem várias metodologias para isso. Mas tem pessoas, por que eu estou dando um foco nisso? Porque tem pessoas que elas criam um produto e falam, esse produto é perfeito. Porque eu, cara, tive esse insight, cria um produto novo e começa a vender, sem fazer uma validação com o mercado. E às vezes o produto é legal, mas o mercado é muito pequeno. Sim. Ou às vezes o produto não é legal e as pessoas não querem comprar. Então fazer essa validação é extremamente importante. E agora, dando esse disclaimer, a gente vai para o nosso primeiro prato do dia, que é o nosso toast Sordô. Aqui é seu pratinho. Obrigado. Com seu café. Quer que eu corte no meio? Facilita. Facilita, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir agora, né? Tá de lado, acho que vai. Valeu. Cortar? Vamos experimentar essa iguaria, ver se ficou saborosa. Bonito tá, hein? Pois é. O pão tá bem quentinho. Pô, muito bom. Azeite gostoso mesmo, cara. E o peixe, realmente... Vou te falar que me surpreendi aqui, cara. Bom, né?
Muito bom. Agora que a gente já está de barriga cheia, a gente vai finalmente para as perguntas mais técnicas, um pouco mais difíceis, para a gente fazer essa digestão aqui com emoção. Mas, antes da gente seguir, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like, de comentar pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas e de compartilhar com aquele seu amigo empreendedor, seu amigo que quer aprender mais sobre gestão de empresas, tá? E, João, fala pra gente, assim, acho que uma das dificuldades de qualquer empresa, especialmente no começo, é delegar. Sim. Então, eu lembro, você gravava os vídeos, você aparecia no Instagram, sua carinha lá, eu acompanhava isso. Como é esse processo de delegar e especialmente delegar algo que é tão técnico quanto dar aula? Né? Como é que você faz a seleção das pessoas? Como é que foi esse processo de largar um pouco o bebê e deixar o pessoal se desenvolver? Cara, assim, acho que delegar como um todo, pelo menos lá, a gente olha muito, assim, primeiro tem as coisas que são muito óbvias que a gente deveria delegar, as coisas muito rotina, operacional e tal, não sei o que, beleza, é muito tipo, encontrar alguém que consiga fazer aquilo, ensinar bem o processo, delegar, acompanhar e garantir que vai entregar. Agora, essa parte realmente mais técnica e mais crucial do nosso negócio mesmo, né, no nosso caso, dar aula é a parte, uma das coisas que é o grande diferencial, um dos grandes diferenciais. A gente criou um modelo lá que é o modelo que a gente chama que é tipo assim, é um treinamento de didática, essencialmente, que a gente faz. Então, o que a gente busca normalmente? A gente não busca alguém que já é necessariamente um professor. Eu busco alguém que tenha muito repertório, principalmente, já tenha tido experiência no mercado de trabalho. Porque como eu quero ensinar o cara a se destacar no mercado de trabalho, eu tenho que buscar alguém que está mandando minimamente bem no mercado de trabalho. A nossa cabeça vai meio que por aí. E aí eu tento identificar nessa pessoa que ela tem as soft skills necessárias para poder dar aula. Porque se eu pego uma pessoa que é muito, muito, muito travada... Às vezes é mega técnica, mas... Mega técnica, excelente. Mas ela é muito travada para falar, para explicar e tudo mais. Aí é muito... Assim, obviamente dá para eu treinar a pessoa, só que eu demoro muito mais tempo para eu treinar essa pessoa para poder fazer isso. Então eu tento pegar uma pessoa que tá meio que naquele meio do caminho, assim, nesse sentido. Então a pessoa não precisa ser a pessoa extrovertida, nem nada do tipo, mas ela falando assim numa conversa, e normalmente a gente identifica assim, numa conversa 1-a-1. Eu começo a conversar com a pessoa, perguntar as coisas com ela, e se ela consegue ter uma conversa com você meio que mais solta, você começa a perceber, beleza, dá pra eu provavelmente evoluir com essa pessoa em termos de treinamento. E aí a gente contrata então essa pessoa do mercado de trabalho pra dar aula e pra construir aula. E passa pelo menos uns 2 meses só treinando didática dela. Ela não faz absolutamente nada que não seja gravar a aula, a gente revisar a aula, dar feedback, ela regravar a aula. Gravar a aula e fica fazendo isso. As mesmas aulas e aulas diferentes. A gente pega tanto temas simples quanto temas mais complexos. Porque, pra gente, um dos diferenciais que a gente considera do nosso negócio é realmente a didática de conseguir ensinar as coisas técnicas que, muitas pessoas acham chato pra caramba ter que aprender Excel, ter que aprender a programar. Tem gente que gosta, mas tem gente que... acho que são poucas pessoas que gostam. Poucas pessoas gostam, exatamente. Então, como é mais chato, tem que conseguir ensinar isso de uma maneira um pouquinho menos chata. Aí começa aí. Então a gente tenta botar umas piadinhas ruins no meio da aula, uns negócios meio assim e tal. Igual a gente faz aqui no podcast. É, tipo isso. E a gente tenta, ao mesmo tempo, tornar um pouco mais dinâmico. Além disso, a pessoa precisa ter vindo do mercado de trabalho para os exemplos que ela dá na aula serem exemplos que têm a ver com o mercado de trabalho. Não ser aquele exemplo tipo, se eu quiser tirar o arroba do texto aqui. Pô, o cara não vai usar isso no mercado de trabalho. Então sempre os exemplos que ele vai fazer tem que ser exemplos que tenham a ver com a situação, com a aplicação do mercado. E o terceiro ponto é esse ponto de conseguir ensinar para um cara que realmente não sabe. A nossa regra lá é, o aluno ele tem que entrar no curso, a única coisa que ele precisa saber é ligar o computador, o resto tudo você tem que ensinar. Então você não pode partir do princípio que ele sabe absolutamente nada, nenhum termo, nenhuma... que clicar em algum lugar não é intuitivo, você tem que falar para ele, clica aqui, sabe? Tudo que você está fazendo você tem que explicar. Porque como eu ensino a pessoa a mexer em ferramenta, o nosso natural é falar, primeiro eu vou, sei lá, estou ensinando alguma coisa no Excel, primeiro eu vou criar uma tabela. E aí você já vai clicando nas coisas. Só que o aluno que nunca mexeu no Excel na vida, ele não sabe aonde ele tem que clicar. Então a gente faz questão de falar tudo que a gente está fazendo na aula. Então eu vou clicar aqui, vou fazer isso, vou fazer isso. Por que eu estou fazendo isso? Por causa disso, disso, disso. Então a gente tem algumas regrinhas de didática que a gente vai ensinando para esse professor ao longo desses meses. Aí ele vai treinando. Ficou bom? Aí ele começa a fazer 2 coisas em paralelo. Gravar curso para os alunos e gravar conteúdo para a gente disponibilizar em canal do YouTube, por exemplo, para poder divulgar. E isso vai também treinando mais ele. Então esse processo de delegar a didática, a gente hoje em dia tem lá uma pessoa que ela é responsável por fazer isso. A responsabilidade dela é treinar professores, garantir que a qualidade da entrega das aulas tá boa e que o ritmo de produção tá bom também, porque não adianta nada eu ter um professor que produz uma aula muito boa por semana e é isso que ele consegue produzir. Sim. Aí também não funciona. Quantas aulas um professor grava por semana, mais ou menos?
Cara, varia de curso para curso, né? Porque tem alguns cursos mais complexos e tal, mas em média, se a pessoa que vai ser um professor dedicado, ela vai conseguir fazer umas 5 aulas por dia prontas. 5 aulas por dia tá um bom tamanho, seria um bom ritmo assim. Então 5 aulas por dia, numa semana ela vai fazer de 20 a 25 aulas, assim. É bastante aula. É bastante coisa. Mas assim, a pessoa é dedicada para gravar. Aqui, por exemplo, eu lá dou aula também. Mas o meu dia a dia não é dar aula. Então, quando eu paro para dar aula, eu vou gastar um tempo para isso, mas eu não vou fazer isso na semana inteira. Então, a gente lá hoje já tem uns 15 professores, e entre professores que dividem tempo com outra coisa, e entre professores que são 100% professores. Então, vai variando por causa disso. Sim. E uma dúvida que eu tenho é assim, acho que como você faz a avaliação, porque uma coisa é didática, a didática para quem tem experiência é relativamente fácil de avaliar, sim. E também é um feedback muito fácil do aluno, né? Pô, não gostei da aula, achei a aula morosa, pesada. É isso. Mas como é que você faz para analisar a questão técnica de áreas que você não domina? Então, por exemplo, assim, Excel. Pô, Excel é beleza, super fácil de avaliar. Mas agora a gente está cada vez lançando ferramentas novas de AI. Que eu não tenho a menor ideia. Que você não tem, e quase ninguém tem, tá? Muita gente, porque nos últimos anos, com o modelo de LLM que começou muito forte ali com o GPT, mudou completamente a maneira que a gente trabalhava machine learning. Sim. Até que a gente aprendeu na faculdade um pouco, visitava. Cara, mudou completamente. Então você não tem expert de 10 anos. Não existe, tem expert de 3 anos. E olha lá. Como é que você consegue avaliar a capacidade técnica dessas áreas que você não domina? Boa. Cara, assim, é desafiador, porque eu não tenho meio que um gabarito muito claro de tudo que eu preciso ensinar. Então, normalmente, quando a gente faz isso, a gente busca referências. Então, provavelmente eu vou buscar referências lá fora, porque aqui no Brasil vai ser mais difícil de eu conseguir encontrar, e eu busco referências de projetos completos que tenham usado aquela ferramenta. Então, por exemplo, se eu for ensinar um tema novo de, sei lá, N8N, né, que é uma das ferramentas de automação que está crescendo muito. Cara, eu vou buscar provavelmente alguma implementação de N8N que a gente tenha feito ou dentro da empresa, ou a gente mesmo implementou pra gente, ou que foi implementado em algum outro lugar, para eu ver qual é o nível técnico que aquilo dali tem, e se um aluno seria capaz de construir aquilo dali depois do curso que ele fez, entendeu? E aí, para avaliar isso, essa pessoa que é responsável por treinamento de didática, esse gerente de professores, vamos colocar assim, não tem jeito, ele tem que fazer o curso inteiro. Ele tem que assistir tudo, ver se uma coisa está conectando com a coisa seguinte e se ele está se tornando capaz de fazer aquilo. Obviamente tem muita coisa que vai vir de feedback de aluno também. Então a gente tem muito uma pegada de testar, validar, iterar, pegar feedback, acertar. Então quando eu lanço um curso, muitas vezes, lancei o curso a primeira vez, muitas vezes o curso não vai estar 100% completo. Ele vai ter uma carga horária legal para já poder atender, já vai conseguir ensinar o que precisa, mas às vezes ele não vai ter esses projetos mais tipo cutting edge, assim, em termos de tecnologia, tipo, o negócio mais avançado do mundo, às vezes ainda não vai estar lá. E é de acordo com que o curso vai evoluindo e o próprio professor vai acompanhando o feedback dos alunos, ele vai desenvolvendo esses novos projetos e vai crescendo para isso. Porque no fim do dia, a grande maioria das pessoas não vai chegar nesse nível mais avançado. Sim. Eu preciso ter esse nível mais avançado porque aquelas pessoas que precisarem, elas têm que saber fazer. Mas a maioria, até no próprio Excel mesmo, o cara não vai precisar ser o expert do Excel para mandar bem no trabalho dele. Sim. Muito provavelmente, se ele dominar o essencial do Excel e conseguir fazer coisas muito bem feitas ali dentro, na metade do curso ali ele já tem quase tudo que ele precisa para poder mandar bem, sabe? É Pareto, né? 20% do esforço, 80% do resultado. Exatamente, é bem isso. Aí, óbvio que tem algumas coisas hiper técnicas que alguns vão querer, mas eu acho também importante lembrar que, assim, o mais avançado de todos não vai estar disponível para aula no D0, porque é a pessoa que está desenvolvendo a ferramenta no dia a dia dela no trabalho. É isso. Então é o cara, a mulher lá dentro do GPT, essa é a pessoa que sabe, ela não vai ensinar. Então você vai ter que ter pessoas estudando, desenvolvendo, vendo as aplicabilidades para depois passar para os alunos. Então por isso que a gente se preocupa muito com atualizar, assim, sabe? Sim. A atualização do curso e o lançamento de novos projetos e novas coisas mais avançadas é algo que a gente faz constantemente, é todo mês. Não tem muito pra onde correr. Então acho que a gente meio que tenta tratar isso de uma forma mais interativa, sabe? Tipo, eu pego o feedback, descubro o que tem de mais novo, incluo. Descubro o que tem de mais novo, incluo. Descubro o que tem de mais novo, incluo. E a gente vai fazendo isso, entendeu? Sim. E, João, a gente conversou um pouquinho mais cedo sobre sociedade. Né? Porque a sociedade ela traz muitos benefícios e muitas dificuldades. E como a gente é um canal que fala sobre empreendedorismo, eu queria trazer a ideia de que empreender não é só necessariamente começar uma empresa do zero. Quando você se torna um sócio, você está se tornando um empreendedor, um intraempreendedor ali, que vai poder colher os benefícios da empresa conforme ela vai crescendo, né, e vai se multiplicando. Como é que funciona hoje a sociedade dentro da hashtag? Como é que vocês escolhem as pessoas? Tem desconto para comprar? Não tem? Tem investing? Não tem?
Boa. Basicamente o que a gente fez quando começou o negócio, fui eu e o João. A gente nunca captou dinheiro, nunca recebeu aporte. Então, a empresa inteira era nossa e a gente começou a vender participação nossa para funcionários que estavam crescendo muito bem, que eram esses intraempreendedores, caras que entraram com a gente em algum momento, demonstraram um grande valor e conseguiram entregar resultado na empresa que fez a gente realmente mudar de nível, assim, e a gente começou a valorizar essa galera num programa de partnership, não sei se é clássico ou não. Porque confesso que não é necessariamente a especialidade, mas a gente criou um modelo que pra gente funciona bem. E aí, qual é esse modelo? Basicamente, de tempos em tempos, eu e o João, a gente avalia pessoas novas para entrar, ou os sócios, né? Se já tiver outros sócios, eles também avaliam. Pessoas novas para poder entrar nesse programa. Quando a pessoa entra, ela ganha essencialmente uma cota 0,1% da empresa, como se fosse assim, para ele entrar nesse quadro de sócios e começar a ter as discussões todas de negócios com a gente. Então vai decidir o planejamento estratégico do ano que vem, vai ter todas as decisões e discussões juntos com a gente. A partir dali, para ela poder crescer, ela necessariamente vai ter que comprar cotas dos outros sócios que vão se diluir proporcionalmente. Então, eu vou ser mais diluído porque eu tenho mais cotas e um sócio minoritário vai ser menos diluído porque tem menos cotas. E aí, como que funciona essa diluição? Ele compra descontado. Então, basicamente, a gente chega num acordo de um valuation, que essencialmente a gente projeta alguns anos para frente, vê qual o fluxo de caixa que a gente vai gerar nesses anos, traz o valor presente, o esquema clássico de valuation mesmo. E a gente tenta ser não muito otimista, mas também não muito pessimista nesse valuation. Tenta fazer um negócio fair que todo mundo olha e fala assim, cara, parece que isso aqui é justo? Parece justo. E a gente não se preocupa desse número estar extremamente certeiro nos centavos. Por quê? Porque como o cara vai ter um desconto, esse desconto já meio que compensa por possíveis variações ali dentro. E a gente dá um desconto forte até, 70% de desconto. 70% de desconto? Então, quando a gente foi construir esse modelo, eu e o João, a gente pensou muito assim, cara, a gente quer que para a pessoa que está entrando seja extremamente vantajoso. Eu sei que para mim, se eu for pensar em termos de maximizar o financeiro para o meu lado, talvez não seja tanto. Só que, como eu estou abrindo partnership, o meu objetivo não é necessariamente maximizar o financeiro para o meu lado. O meu objetivo é maximizar o bolo da empresa inteira e criar alguma coisa para essa pessoa que vai fazer sentido. Onde a gente vai fazendo ajustes? Qual o percentual que eu vou abrir? Ele vai ter esse 70% de desconto. Esse valor fica investing durante 4 anos, sendo que metade desse tempo, se eu recompro dele, eu posso recomprar dele por qualquer motivo, porque, sei lá, achei que ele tá mandando mal, achei que não vale a pena, eu posso comprar por qualquer motivo, simplesmente pagando o valor que ele pagou, corrigindo com correção a CDI. Exatamente. Tá. Depois desses 2 primeiros anos, os 2 outros anos, aí essa correção já não é mais CDI, já é correção do quanto a empresa cresceu. Então, se a empresa dobrou de tamanho, eu tenho que pagar o dobro do que ele me pagou lá no início. Seria basicamente isso. Depois desses 4 anos, aí é o valor da cota dele mesmo. Cheia, normal. Cheia, Aí passou os 4 anos e é o valor da cota dele. A gente construiu esse modelo e a gente só é muito criterioso em que a gente vai botar pra dentro. Então, tipo, a gente construiu esse modelo, mas a gente não... Pelo menos hoje em dia, a gente tem 6 pessoas que estão dentro desse... 6 pessoas ao todo, contando comigo e com o João. Então, são 6 sócios agora ao todo dentro da empresa. Então, como a gente desconta muito e a pessoa acaba tendo um poder de decisão muito grande dentro da empresa, a gente é muito, muito seletivo no que a gente vai botar ali dentro. Então, para outras pessoas que mandam muito bem na empresa e que têm um baita valor, mas eu não vejo elas como sócio, eu vou criar outros modelos de incentivo que não sejam ser sócios. Sim. Eu vou criar um variável que pode ser percentual do resultado, quase para ele ter a sensação de sócio também e tal, mas ele não vai entrar no quadro societário propriamente dito, porque, como a gente faz um modelo que a gente entende que é bem vantajoso para o cara que tá entrando, tipo assim, se eu tivesse... A gente construiu um modelo muito pensando assim, cara, se eu tivesse no lugar dele, eu aceitaria com certeza. Então, foi meio que a cabeça que a gente tentou construir. Então a gente é muito criterioso que a gente vai botar ali nesse quadro. Então o cara tem que estar extremamente alinhado com a gente, com a cultura, com a visão do negócio. Ele tem que gerar muito valor, ele tem que entender muito bem sobre o negócio como um todo, não basta ser uma área só. Então, e aí ao longo do tempo a gente foi criando outros mecanismos de remuneração para pessoas que às vezes o cara é muito, 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 muito bom, mas ele não tem a visão do negócio como um todo, ele é excelente na área, sei lá, comercial. Cara, esse cara vai ser valorizado, claro que vai. Beleza que ele não vai se tornar sócio ali, mas ele vai ser valorizado e aí tem N modelos diferentes que a gente pode fazer para isso, entendeu? Mas no quadro societário é bem, assim, bem restrito. Assim. E tem uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, eu acho que vale um disclaimer, né? Que assim, eu não estou maximizando o meu financeiro ao dar esse desconto todo para outros sócios. Sim. E a mentalidade da maioria das pessoas, de fato, é isso, né? Pô, eu tô abrindo mão para dar para a pessoa, e no curto prazo, realmente não é. Mas no longo prazo, talvez seja a melhor decisão financeira. Sim. Porque você deu desconto, você motivou a pessoa, e agora ela tá super encantada com a empresa e vai fazer ela
vai dar o dobro, o triplo de trabalho que ele tem para fazer ela se valorizar. Então, eu acho que muitos executivos, diferente de você, pensam nisso, né? Não quero abrir minhas cotas, porque senão eu vou ser diluído, não quero perder dinheiro, e não entendem que a falta desse incentivo faz a pessoa ir embora da empresa. É isso. Faz a pessoa não dar o mesmo gás que ela daria. Óbvio que também não tem, a sociedade é isso que você falou, tem que escolher muito bem as pessoas que estão lá. Mas esse programa de partnership faz muito sentido para muita gente, especialmente para quem é empreendedor e está numa empresa. Sim. Porque senão depois a pessoa vai sair. Ela vai querer montar a própria, vai fazer. E acho que outra coisa que você falou de valuation, que o João mencionou aqui pra gente, a maneira como ele avaliou a própria empresa, que é do fluxo de caixa descontado. Quando você faz o valuation de uma empresa, tem várias metodologias para fazer. Na minha opinião, a mais tradicional e a melhor, tecnicamente falando, é o fluxo de caixa descontado. A grande dificuldade é acertar as premissas, né? Acertar... Porque como é que ela funciona? E acho que todo empreendedor, sem exceção, até quem nem começou a empresa ainda, tem que fazer o fluxo de caixa descontado. Por quê? Porque nela você coloca a projeção dos seus anos, 5, 10 anos à frente, fala quanto eu vou ter de receita, quanto eu vou ter de custo fixo, variável, imposto, qual vai ser meu lucro, né? E aí você faz isso para todos os anos, projeção de lucro, e depois você usa uma taxa de desconto para trazer isso ao valor presente, e quando você traz isso ao valor presente, você tem o valor da sua empresa. Isso. Por quê? Porque você entende o quanto ela vale. Eu lembro que lá no comecinho da Portfel, quando eu estava sozinho ainda na Portfel, eu já fazia essa projeção. Como é que eu vou estar daqui a 5 anos, 10 anos? Até porque isso às vezes te dá um gás enorme. Sim. E felizmente, eu errei muitas vezes, para baixo. Sim. Então eu falava assim, a meta é essa tal, e aí chegou na meta, dobrava a meta. Como diria uma antiga filósofa brasileira. Então é muito importante, sim. É um exercício que eu recomendo para todo empreendedor no momento atual, chegar todo ano revisar a expectativa que você tem de lucro para os próximos anos, para você entender um pouco do valor da sua empresa. E aí o legal é que eu acho que fazer o exercício também, ele ajuda um pouco a você pensar às vezes, pelo menos pra gente ajudou muito, às vezes a pensar em projetos que não estavam necessariamente no nosso radar, assim. Porque quando eu faço esse exercício de jogar o valor para frente, a planilha aceita tudo, mas a gente tenta colocar premissas ali que façam algum nível de sentido. Então, tipo, eu não vou ter uma expectativa de que um curso meu que do ano passado para esse ano cresceu 10%, de que pro ano que vem ele vai triplicar de tamanho, sabe? Tipo, não vou botar isso. Então, às vezes, você olha daqui a 2 anos, e se você fizer esse exercício, e você olha aquele crescimento esperado e fala assim, cara, eu queria um negócio muito mais arrojado que isso aqui, eu esperava que a minha empresa fosse crescer muito mais, basicamente você chega à conclusão de que, beleza, eu preciso inventar alguma coisa nova aqui para isso poder acontecer. Então, acho que ajuda um pouco também nesse exercício, e a gente tomou a decisão de entrar em alguns projetos ao longo do tempo, um pouco porque a gente olhou isso e falou, cara, tudo que a gente tem aqui está ajudando a gente a crescer, mas não crescer no ritmo que a gente quer. Se a gente quiser crescer mais, a gente precisa botar alguma coisa nova. E a gente começou a olhar outros projetos que às vezes fossem demorar mais tempo para virar, mas porque a gente entendeu que no longo prazo era o que ia fazer mais sentido, entendeu? Perfeito. Então foi um pouco o que a gente fez. Bom, vamos para o segundo prato? Senão a gente vai acabar aqui, né? Então aqui, ó, o que a gente tem? Eu fiz o processo de sous vide, em que a carne está praticamente 24 horas cozinhando a uma temperatura de 158 Fahrenheit, que dá mais ou menos 70 Celsius. É americano, né? Então veio em Fahrenheit, peço desculpa a quem está em casa. E aqui você vê a temperatura, né? Que ele está no momento, a temperatura alvo já está igual. E a gente vai dar uma olhadinha, ó, como é que ficou. Bastante cuidado que está quente, né? Eu selei a vácuo aqui em casa mesmo. Isso aqui é um short rib, tá? Que é um pedaço da costela do boi. E a gente vai abrir agora e ver como é que ficou. Você vê que ela já perdeu uma parte do suco. Teoricamente ela está bem macia, quase se desmanchando. Vamos dar uma olhadinha agora. Vamos aqui tirar o líquido. Cuidado aí só para não se queimar, né? Tá bem quente. E agora, vamos ver aqui como é que ficou a carne em si. O cheiro tá gostoso. O cheiro tá bom mesmo. Idealmente agora, o que a gente faz? Eu vou botar mais um pouquinho de... Você vê como é que ela reduziu de tamanho, né? Ela era um bife desse tamanho aqui, mais ou menos. A gente vai... Ela cozinhou bem por dentro, tá? Uma carne que é pra estar bem macia agora, ó, se desfazendo. Aqui, ó. E agora eu vou dar uma última selada nela, antes da gente cortar e servir. Botar um pouquinho de manteiga. E aqui, pessoal, não precisa ficar muito tempo, a carne já está há muito tempo cozinhando. Vê que ela está começando a soltar aqui já, só dar uma seladinha. O fogo, ele tem que estar bem quente, já pegando fogo. Deixar uns 30 segundos a 1 minuto de cada lado.
Não, então, como eu fiz no sous vide por bastante tempo, ela vai ficar mais bem passada. Mas, apesar disso, ela teoricamente ela vai estar se desmanchando um pouquinho mais. Tá? Então, o sous vide, você pode deixar ele numa temperatura menor, com menos tempo, e ela vai ficar mais rosadinha por dentro. Ou você pode deixar uma temperatura um pouco maior, ou até às vezes por 48 horas, para ser aquela carne que desmanche. Ela não vai desmanchar agora, até porque eu não queria que ela desmanchasse, para a gente poder fazer o toast sem a carne ficar caindo para fora, né? Então eu usei mais ou menos meio do caminho 24 horas, uma temperatura média alta. Ó. Ó que delícia. Esse daqui o osso já tá começando a soltar aqui. Vai sair. Bonito mesmo. E aí vai fazer essa crosta, reação de Maillard, e a gente vai fazer o toast aqui. E aí, como é que vai ser esse toast? Vou botar. Vamos mais uma vez dar uma boa esfregadinha aqui. Cuidado para não se queimar em casa, crianças. Ó. E aqui, quem assistiu o episódio número 2? Número 2, né? Acho que é o número 2. Veio a chefe do Filó, que é um restaurante de comida mediterrânea, israelense, contemporânea, que faz um hummus sensacional. Então eu encomendei o hummus com ela, né? E a gente vai botar o toast, vai deixar ele selar mais um pouquinho, vai passar uma camada de hummus e, ao mesmo tempo, vai fatiar a carne e colocar por cima. E eu trouxe também, isso aqui é um pouco diferente da outra flor de sal, isso aqui eu trouxe lá da Islândia, que eles chamam de flor de sal vulcânico. Então você pode reparar aqui que ele é escuro. E o que isso muda no sabor? A realidade é que não muita coisa, tá? Isso aqui é só uma pegadinha para pegar turista que está lá desavisado, mas é um sal gostoso, bonitinho e tem um leve gosto de defumado. Então a gente vai botar aqui para ajudar a temperar um pouquinho mais a carne. Você vê que a cor dele é um pouquinho diferente. Aqui. Testa, obrigado. Seu juiz. Não vai ser fácil comer isso aqui não, hein? Pois é. É comida para as duas mãos. Bom, hein? Sensacional, né? Porra. Rapaz, tá difícil comer isso aqui, hein? Olha, muito bom. Sujei a mão e a cara toda, mas valeu a pena. Muito bom. Ó. João, agora com a barriga ainda mais cheia, a gente está caminhando para finalizar, mas não se esqueçam que daqui a pouco a gente vem com um código muito especial, então fica até o final. E ainda tem também a sobremesa, né? E como todo empreendedor, né, todo empreendedor passa por momentos difíceis. Relembrando a sua história da hashtag nos últimos 10 anos, qual foi o momento mais difícil que vocês tiveram na empresa e quais foram os aprendizados que vocês tiraram disso? Cara, eu acho que tiveram dois momentos assim, que eu acho que foram os momentos que a gente parou e meio que refletiu, tipo, cara, isso aqui é um desafio mesmo, mas a gente tem que se mexer para sair do outro lado. Tem vários projetos que, tipo assim, a gente falando às vezes assim, a história do negócio, as coisas que estão caminhando e tal, tem vários projetos ao longo do caminho que vão caindo, né? Tipo, cursos que a gente lançou que não deram certo e tal, não sei o quê. Mas essas coisas nunca foram coisas que eram tão grandes a ponto de, putz, agora o negócio vai começar a diminuir ao invés de crescer, sabe? Acho que os grandes desafios foram, primeiro, o início mesmo, a validação, principalmente no sentido de validar um modelo de aquisição de cliente. Acho que esse foi o primeiro grande desafio, assim, principalmente no mundo digital. Porque a gente conseguia muito pegar a demanda de pessoas das faculdades, da FRJ, UF, que a gente já tinha alguma entrada, e de tempos em tempos eu vender um curso para essa galera. Mas como que eu saio disso para uma empresa com 160 mil alunos, né? Ou seja, como que eu saio disso para conseguir eu atrair os clientes que eu quero com mídia? Esse eu acho que foi um dos grandes desafios que a gente teve lá no início. Que é aprender a fazer isso bem, aprender a criar a maquininha de eu boto R$1 e volta R$2, sabe? Um negócio meio assim.
E aí, para fazer isso, a gente essencialmente foi fazendo teste mesmo. Foi muito teste, investindo e acertou a mão. Quando a gente acertou a mão e entendeu como é que funcionava, foi bem. O outro foi um momento, acho que um pouco mais recente até, deve ter uns 2 anos e meio, 3 anos, foi quando a gente fez uma migração efetivamente aí do modelo de negócio. Que a gente vendia cursos soltos, eu vendia curso de Excel, curso de Power BI, curso de Python e tal, e criou esse modelo da assinatura anual. Porque o modelo de assinatura, ele é muito sexy no sentido de, eu vou conseguir um cliente que vai assinar esse ano que vem ele renova, no outro ano ele renova. Então a gente olha às vezes a Netflix e fala assim, nossa, excelente. Tem não sei quantos milhões de clientes que pagam todo mês, mas que vão pagar de novo, mês que não vão pagar de novo. Só que ele é um modelo que tem seus desafios também. Você tem a perda de cliente de um mês para o outro, você tem a perda de cliente de um ano para o outro. E no nosso caso, o grande desafio era como que eu faço essa migração de eu vendo cursos individualmente com mais tempo de acesso para um modelo de assinatura em que eu entrego tudo para o cara de uma vez, mas com menos tempo de acesso, sem eu perder na entrada de cliente. Ou seja, essa oferta tinha que ser uma oferta tão boa a ponto de eu conseguir vender para o mesmo cliente, para eu não ter menos clientes entrando na empresa. Se eu tiver menos clientes entrando, eu já perco logo de largada, e aí o negócio reduz muito. E quando a gente fez muitos testes, muitos testes mesmo, até a gente conseguir chegar num modelo de oferta que a gente conseguia vender bem. Quando a gente chegou nesse modelo, a gente migrou para o modelo de assinatura e começou a vender. Passados 6 meses, a gente estava, isso foi em 2022. E o que aconteceu? De janeiro a junho de 22, a gente estava menor na empresa do que janeiro a junho de 21. Então a gente olhava aquilo e falava assim, cara, a gente fez alguma coisa errada. Fez alguma coisa errada aqui, acho que a gente errou feio. Só que você voltar atrás agora ia ser muito difícil. E a gente não tinha... E é muito difícil porque você não tinha certeza de que era realmente... O resultado estava menor, mas era por isso que o resultado estava menor? É difícil isolar o fator causador, né? Então a gente estava menor, a gente começou a bater cabeça, olhar e tal. E foi aquele momento que a gente virou uma empresa e falou, galera, cara, vamos dar uma revisão de custos aqui para cortar ali, cortar lá e tal. A gente sempre faz alguma revisão para garantir que os custos não vão crescer de forma errada. Mas foi um momento que a gente parou e olhou assim e falou, cara, talvez a gente tenha errado meio que aqui as coisas. E aí foi que a gente passou de janeiro a julho, janeiro a junho a gente já estava com resultado menor, de janeiro a julho a gente foi testando muita coisa, tipo assim, cara, isso aqui não tá virando bem, isso aqui não tá batendo bem. E aí foi sabe aquele período em que tipo, o resultado tá caindo, você testa e não dá certo, 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 e você fala, cara... Bate o desespero, né? Bate assim, tipo, a empresa ainda estava saudável, tipo, não é como se a gente tivesse um prejuízo e tal, mas, pô, menor do que no ano anterior, menos lucro do que no ano anterior. Então tava num caminho não muito legal. E aí a gente realmente conseguiu acertar o modelo de negócio, que num desses testes a gente entendeu que o caminho era, se a nossa porta de entrada estava indo bem, né, ou seja, eu vender essa assinatura, estava vendendo em teoria tão bem quanto eu vender os cursos soltos, o meu problema não estava na porta de entrada, o meu problema estava em tudo que eu fazia depois da porta de entrada, porque, e aí que a gente percebeu, né, no nosso caso, o que aconteceu? Eu tinha vários cursos individuais. Um cliente ele comprava Excel, daqui a um mês ele comprava Power BI, daqui a não sei quanto ele comprava às vezes o Python. Então eu tinha uma recompra entre meus produtos ali, um cross-sell dos meus produtos, que era forte. Sim. Quando a gente migrou para o modelo de assinatura, eu matei isso, 100%. Pum, zerei. Então eu tinha a porta de entrada, mas o resto todo da receita do negócio, que lá quando a gente estava falando antes, é o que permite hoje a gente pagar mais caro num cliente, que às vezes um concorrente meu consegue pagar, é que a gente tem esse modelo muito azeitado, de depois que o cara entra no meu negócio, eu ainda tenho muitas coisas para oferecer para ele ao longo do tempo, para ele ainda gerar receita para a empresa ao longo do tempo. E a gente conseguiu começar a criar essa esteira de produtos melhor. Então a gente acertou muito a mão na renovação. Então as nossas taxas de renovações são muito boas. Porque o NPS do produto é muito bom, é uma das coisas que a gente mais olha na empresa. É o NPS de cada curso, o NPS do atendimento, o NPS do onboard, o NPS de tudo, para garantir que a gente vai estar sempre tipo top do top mesmo. E a gente conseguiu criar ofertas para o cara que já estava na nossa assinatura. Então, por exemplo, uma das ofertas que a gente tem é oferecer para o cara, você não quer ficar pagando assinatura anualmente? Então compra aqui o valor, paga um valor muito mais alto, mas pega por tempo indeterminado todos os cursos. E aí essas ofertas a gente foi testando ao longo do tempo e conseguiu criar um modelo que a gente consegue ano a ano repetir esse modelo e continuar escalando. Então acho que o grande desafio que acho que foi esse momento, foi esse inicial de fazer virar, ligar a máquina, digamos assim, e com a máquina ligando, quando a gente começou a ver caindo, porque a gente fez uma migração de modelo de negócios, como que eu acerto o modelo para voltar a crescer, entendeu? Então foi meio que esse vale aqui foi mais desafiador nesse sentido. Porque no fim do dia você estava diminuindo o seu LTV. Exatamente. A gente sempre fala CAC e LTV, CAC e LTV. E aí você diminuiu o LTV. É isso. Então isso realmente deve assustar bastante, né? E tipo, foi uma decisão que a gente tomou sabendo que depois de um ano a renovação vem. Só que quando você está nos primeiros 6, 7, 8 meses, não bateu esse um ano e você não sabe qual vai ser esse número de renovação, você fala, será?
Aí você tem que projetar custo, receita, é delicado. Exatamente, é delicado. Então esse foi mais desafiadorzinho assim mesmo. Passou, agora o nosso desafio muito é como conseguir manter essa roda crescendo, sabe? Não se estagnar no nível que a gente está, mas continuar crescendo tanto o que a gente já tem, quanto com um novo leque de produtos e, enfim, de ofertas. E no momento atual que você está na empresa, é uma empresa, poxa, com 10 anos de existência, uma empresa já madura, faturamento, margem EBITDA saudável. Qual é a sua visão para os próximos 5, 10 anos? Você pretende vender a empresa? Você pretende continuar com a empresa coletando ali seus dividendos? Como é que vocês estão enxergando os próximos 5 a 10 anos? Boa. Cara, em termos de posicionamento assim, o que a gente vai construir em termos de empresa, a gente entende muito continuar sempre no core, que é ajudar o cara a se destacar no mercado de trabalho. Então aí eu acho que é muito expandir, tanto em termos de cursos, mas também entrar um pouco em termos de ferramentas. Ainda mais agora com o IA que a gente consegue criar ferramentas melhores para ajudar o cara a se destacar no mercado de trabalho. Então tudo que fosse envolver o cara, tipo, pensar, putz, eu preciso fazer uma planilha na minha empresa, eu preciso fazer um dashboard, eu tenho uma reunião, eu tenho não sei o que, tudo que envolve o cara mandar bem no mercado de trabalho, a gente quer criar essa solução para ele dentro do nosso ecossistema e a gente pensa em longo prazo da empresa fazer esse movimento mesmo. Em relação a gente como sócios no negócio, aí eu acho que assim, os dois caminhos, a gente, sendo bem sincero, a gente conversa sobre isso, lógico, mas a gente nunca cravou o martelo, tipo assim, eu quero vender ou não, vamos continuar tocando o negócio. A nossa cabeça é, cara, a gente quer construir um negócio que ele é saudável para o longo prazo. Então todas as nossas decisões de negócio são decisões pensando sempre no longo prazo do negócio. E, coincidentemente, isso costuma ser o que costuma ser muito valorizado, né? Se eu crio um modelo de receita previsível, crescente, super saudável e tal, é o que vai ser valorizado em uma possível venda. Então a gente não está, obviamente, fechado para a porta de vendas. Inclusive, de vez em quando a gente conversa com alguns possíveis parceiros estratégicos, com alguns possíveis fundos e coisas do tipo, e a gente está sempre aberto no sentido de sentar e conversar e entender o que seria um modelo de proposta. Se fizer super sentido, pode ser que a gente faça sim algum movimento nisso, mas a gente constrói a empresa pensando em a gente continuar tocando o negócio e continuar ali no longo prazo, mas sempre a gente estando cada vez menos, a empresa estando cada vez menos dependente da gente, mas de novo, não porque eu quero fazer uma venda daqui a 2 anos, mas menos dependente da gente porque a gente acredita que no longo prazo vai ser melhor para o negócio, vai ser melhor para a gente. Sim. Então é meio que a gente sócios ser as grandes avenidas de crescimento, vai puxar novas frentes, vai puxar novas coisas para ajudar a empresa a crescer, mas o modelo dela está azeitado e crescente de longo prazo, entendeu? Excelente. É mais ou menos assim que a gente tenta tocar e pensa nesse longo prazo da empresa, sabe? Muito bom. E antes de eu fazer a última pergunta, chegou a hora tão esperada, que é a hora da sobremesa. Então a gente tem aqui um pudim muito especial, feito pela minha esposa maravilhosa, Dona Letícia. Ela não quis vir aqui desinformar, então eu vou ter esse trabalho aqui de desinformar na frente de vocês. Espero que dê certo, mas eu confio muito no potencial delas, que vai estar tudo bem. Câmera postos? Olá. Câmera postos, vamos ver. E como é que ele tá. Momento de muita atenção. Espera aí. 1, 2, 3 e... Eu escutei um barulhinho. Vamos ver aqui. E agora, hein? Tchandam! Que isso? Ela nunca decepciona. Meu amor. Já sobrou até um pouquinho de caldo aqui, ó. Vai demorar. Vamos lá. Hora da verdade. Nossa, maciez, hein? Pedacinho do João e o pedacinho do Felipe. Então, João. Obrigado. Ah, e uma coisa muito importante que não foi mencionado anteriormente por falha minha é que esse pudim é sem lactose. Então, uma belezura dessa, completamente sem lactose, para os intolerantes aí de plantão. Hora da verdade. Hora da verdade. Excelente pudim. Que delícia, hein? Pudim é muito bom, meu. Pudim da Letícia é muito bom. Correção, correto. E aí, João? Quando a gente aprecia essa belezura aqui, conta pra gente.
quais são as receitas do seu negócio? Quais são as estratégias, os pilares, o que é fundamental para o seu negócio ir bem como ele vai hoje? Boa. Cara, eu acho que assim, as principais coisas pra gente primeiro, a gente tem um diferencial muito claro pro cliente do que a gente consegue entregar para ele, que ele não vai conseguir encontrar em outro lugar, vai ser muito difícil. No nosso caso é facilidade no conteúdo, didática e um produto completo mesmo, que ele sabe que ele vai entrar e vai aprender do início ao fim tudo que ele precisa. Acho que isso é a primeira coisa. Segunda coisa é a gente ter um modelo de aquisição de cliente muito azeitado, sabe? E que com margem de manobra, né? No sentido de que eu tenho um modelo de aquisição de cliente que hoje, se eu precisar crescer 10% do meu CAC, 20% do meu CAC, o modelo de negócio se sustenta bem. E o terceiro, eu acho que esse é o ponto do LTV, né? Que é aquela velha máxima, né? Tipo, LTV, CAC é a brincadeira é o jogo do negócio mesmo. E no nosso caso, eu acho que é muito isso. Depois que a gente passou por esse desafio de construir um modelo que funcionasse bem nesse modelo de assinatura e deu certo, agora é meio que expandir. Então, eu acho que o grande terceiro ponto aí é a gente ter hoje um modelo de negócios que, quando o cliente ele entra, não acaba ali. A gente tem muita coisa ainda que a gente vai manter relacionamento com esse cliente durante muito tempo. Então, vai aumentar muito o LTV desse cliente. E aí, se eu puder adicionar um ponto extra aí, eu acho que é mais uma gestão, uma parte mais interna do negócio mesmo. Então, tudo isso que eu falei é mais pro lado cliente. Eu acho que pro lado interno é você ter muito meio que a casa organizada, mas assim, no nosso caso, eu acho que o principal diferencial é a gente construir um negócio de uma forma que tocar o negócio seja saudável e sustentável, principalmente pensando em longo prazo. Sim. Porque, por exemplo, nesse mercado digital, o que a gente vê muito é o pessoal dando muitas esticadas, falando muito para fazer um lançamento muito diferente. E aí no mês que vem o cara tá completamente estafado e não consegue mais continuar tocando o negócio. E às vezes melhorou 20% o lançamento e prejudicou o longo prazo. Exatamente. Né? Então tudo que a gente faz, por exemplo, a gente faz muitos lançamentos no ano, a gente faz uns 30 lançamentos no ano. Mas pra gente, a gente construiu um modelo dentro de casa de uma forma que tocar lançamento é o dia a dia da empresa. Então se é o dia a dia, eu não posso ter pessoas tendo que dar esticada todo dia. É impossível, ninguém vai sobreviver. Então a gente construiu o negócio pensando muito em como que a gente faz isso que a gente opera, toda a operação da empresa, de uma forma saudável, sustentável a longo prazo, que está todo mundo alinhado para o mesmo objetivo. Acho que é muito isso. Acho que seria um pilar mais interno, assim, para fazer funcionar bem, sabe? Então você tem uma proposta clara para o cliente, isso. Receita recorrente e visão de longo prazo. É isso. Esses são os ingredientes da sua receita. É isso. De forma simplificada, são bem os ingredientes. É e para a gente aproveitar que está na fase doce, traz um docinho para quem está assistindo a gente. Fala Boa. O tão desejado cupom que a gente vai ter de promoção especial só aqui no Receitas de Negócio. Perfeito. Então, galera, a gente vai liberar um cupom. O cupom é Receitas de Negócio. A gente vai mandar o link aí pro pessoal para disponibilizar para vocês. E se vocês usarem esse cupom, vocês vão ter R$500 de desconto para assinar esse plano da comunidade, se vocês quiserem entrar e conhecer a hashtag. Então, o link provavelmente vai estar disponível. O cupom também já vai ser aplicado quando vocês entrarem no link. Mas se não for, vai ter um campo lá para você botar o cupom Receitas de Negócio. É só aplicar que o desconto vai funcionar para vocês. Ó, 30% de desconto, hein? 30% de desconto, pois é. Coisa muito boa. Então, João, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer enorme ter recebido. Prazer ter comido bem também. Espero que você tenha aproveitado um pouco da gastronomia. É a primeira vez que eu estou cozinhando. E aí, pessoal, deixem aí nos comentários também qual formato vocês gostaram mais. Se vocês gostaram mais do formato anterior, que tem uma pessoa cozinhando. Se vocês gostaram mais desse formato. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Isso ajuda bastante o canal. E deixe também pessoas que vocês gostariam que fossem entrevistadas. Foi um grande prazer. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Então, até o próximo episódio.